Boa noite, a paz, vocês estão bem? Glória a Deus. Mateus 4, de 1 a 11 diz assim: Em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Satanás também conhece a Bíblia, e muitas vezes ele usa a palavra para nos confrontar. Mas Jesus também rebateu a altura. Satanás sabe quando você está com fome. Satanás sabe quando você está vulnerável. Ele sabe o momento certo de tirar você do foco. Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe o momento de necessidade e de desespero que você está passando. E ele aproveita esse momento para você chutar literalmente o pau da barraca, para você desistir. Ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que aquele poderia ser o momento oportuno para fazer Jesus ceder e colocar o plano de Deus em jogo. O que ele não esperava é que Jesus fosse reagir diferente de Eva. Eva e Adão foram tentados e caíram, mas Jesus não. Jesus sabia o propósito que ele tinha. Jesus sabia a missão e ele protegeu isso. Ele venceu a tentação e ele não deixou nada atrapalhar o processo que o levaria ao cumprimento desse propósito de Deus. E essa é a maior estratégia do nosso inimigo, fazer você parar no meio do processo. Eu vivi uma experiência muitos anos atrás. Eu precisei fazer ressonância magnética. Talvez para você seja muito tranquilo, pastor, quando precisou dormiu. Mas para mim, que era, em nome de Jesus, claustrofóbica, para mim foi, meu Deus, surreal. Eu precisava fazer em urgência, de emergência, porque eu estava com uma dor de cabeça e ninguém sabia o que era. Uma junta médica estava esperando o resultado desse exame. E quando eu chego naquela sala e eu vejo aquele caixão, praticamente, aquele túnel, eu falei, meu Deus. O enfermeiro me colocou lá, me amarrou, amarra inteira, gente, cabeça, braço, perna, tudo. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ficar aqui dentro. Quanto tempo demora esse exame? Ele falou, 1 hora. Falei, Senhor, tem misericórdia. Ali para minha mãe em pânico, branca. E ele me entregou um botão vermelho na mão e disse, olha, se você precisar, a qualquer momento você aperta que eu paro o exame. Eu falei, em 1 hora eu vou apertar umas 1000 vezes. Aí ele, antes que eu terminasse o pensamento, ele volta e diz assim, só que toda vez que você apertar o botão, a gente volta do início. Eu posso estar terminando o exame, se eu apertar o botão, volta do início. Que espiritual. É exatamente isso que o diabo quer fazer. Você, num momento de desespero, de fome, de necessidade, de vulnerabilidade, você aperta o botão. Para o processo. Para ter que ficar reiniciando. Coisa que você já tinha que ter vencido. Coisa que você já tinha que ter superado. Obstáculo que você já deveria ter pulado. Mas se você não entende isso, você aperta. E aí você fica reiniciando o processo. Reiniciando. Ele quer atrapalhar. Ele quer atrasar o que Deus tem para fazer. Então quanto mais rápido a gente entende essa armadilha, mais rápido a gente passa pelo processo. A estratégia dele é a mesma sempre.
todos os dias existe um botão vermelho na nossa mão, colocado por Deus, é o livre-arbítrio, a escolha, como eu preguei domingo passado. A vida é feita de decisões, a vida é feita de escolhas. Você pode escolher prosseguir ou parar no meio do caminho. Você pode escolher apertar o botão ou não. A decisão é nossa, sempre será nossa. Mas muitas pessoas estão quase lá. Quantas pessoas estão quase lá, estão cara a cara, chegando pertinho, não aguentam e apertam o botão. Chutam, desistem. Por quê? Porque caíram nas mentiras do diabo. Vozes que ele lança, armadilhas que ele coloca, para você não suportar e apertar o botão. E reiniciar o processo, que já deveria estar no fim. Quais são essas vozes, pastora? Essa pessoa não vai mudar. Seu marido não vai mudar. Sua esposa não vai mudar. Essa situação não tem jeito. Não tem saída. Igreja, ninguém resolve nada. Para de ir na igreja. Não, você não vai suportar o que está acontecendo com você. Essa crise você não vai suportar. Não, você não vai suportar a solidão. Não, sozinha você não vai suportar. Não, você não vai conseguir viver sem essa pessoa. Desiste, não adianta tentar, todo mundo tentou. Ninguém conseguiu, por que você acha que você vai conseguir? Para de perder tempo. Ah, se Deus chamasse, Ele não deixava você sofrer. Desiste de tudo. Desiste da vida. Desiste da igreja. Desiste da família. Desiste dos filhos. Desiste do trabalho. Desiste dos sonhos. Desiste. Aperta o botão. Para no processo. Ele quer impedir você de viver os planos que Deus tem. Não tem como a gente fugir do processo. Você pode até adiar, mas uma hora ou outra você vai ter que enfrentar. Não tinha como eu fugir. Eu precisei entrar naquela máquina. Eu precisei cumprir todo o processo para ter o diagnóstico, o tratamento e ser curada. Processo tem começo, meio e fim. E não é porque a gente está passando por algo que Jesus não está passando com a gente. Jesus venceu a tentação no deserto para que nós também pudéssemos vencer as tentações. Porque Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus suportou ofensa, Jesus suportou calúnia, Jesus suportou incredulidade, Jesus suportou a cruz, na cruz, para que eu e você tivéssemos o quê? Bom ânimo, porque Ele disse: na vida vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci por vocês. Ele podia ter me livrado daquele exame, mas Ele passou junto comigo. Quando eu ouvi que não tinha o que fazer, que não havia outra saída, eu fechei os olhos. Imaginei aquele botão, a mão do Senhor, e falei: passa comigo. E eu comecei a cantar que Ele era fiel. E eu ficava: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu fiquei glorificando o nome do Senhor por 1 hora. E o processo chegou ao fim. Uma experiência com Deus. Minha mãe estava na sala. Minha mãe olhou meu desespero. Mas tem processo que ninguém pode passar para a gente. Ela não podia entrar naquela máquina no meu lugar. Ela até queria, mas ela não podia. Porque tem processo que é só a gente e Deus. Às vezes a gente fica magoado com as pessoas que a gente pede ajuda, a gente pede um apoio, e parece que a pessoa não responde o zap, a pessoa não responde o Instagram, a pessoa não atende o telefone. Deixa eu te dizer, não fica triste não. É Deus dizendo: ei, esse processo sou eu e você. Eu vou te ajudar a passar por ele, mas você precisa ir até o fim. E quem conhece o fim é o Senhor. Conversei com uma pessoa essa semana e ela estava nesse estado: não vou suportar, é difícil para mim, porque a hora que eu venho a pressão eu chuto mesmo. E eu falei: decida um dia por vez, só por hoje. Sabe o só por hoje?
dos alcoólicos e dos narcóticos. Só por hoje eu vou acordar decidida a acreditar, a me posicionar e a avançar, a vencer por hoje. Amanhã você acorda do mesmo jeito, depois de amanhã do mesmo jeito, depois do mesmo jeito e depois do mesmo jeito. Quando você vê, o processo chegou no final e você venceu. Não tem nada difícil que a gente não possa passar com Ele. Existe uma graça, uma unção para cada situação que a gente vive na nossa vida. Não existe processo que não tenha fim. E não existe processo que você não consiga passar. Como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele não estava dizendo pessoas, porque pessoas abandonaram ele. Ele estava dizendo, Jesus está comigo. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me dá força. Ele me fortalece. As vozes vão continuar vindo. Ele vai continuar falando o contrário da fé, o contrário do que você ouve. Mas se você identificar as vozes, você não vai parar. Você vai prosseguir, porque você sabe que você tem uma missão, que você tem um propósito, e que todas as coisas contribuem para esse propósito, que Jesus está com você. Você só precisa prosseguir. Você só não pode apertar o botão, senão você vai atrasar os planos de Deus. Jesus sabia disso, e Ele foi obediente. Fica firme, não retroceda. Não aperta o botão, não volte no início do processo. Quem sabe você já está pertinho. Você já está quase perto. Está quase acabando o processo. E deixa eu te falar, quando acaba um processo, vem outro. Vem outro e outro. Pastora, mas parece que fica mais difícil. Não, você vai criando experiências. E você sabe que aquele que esteve com você lá atrás, estará hoje, estará amanhã, estará no futuro. Ele sempre estará com você. Você só não pode chutar o pau da barraca. Você não pode agir na pressão, na necessidade, na fome, no desespero. Você tem que colocar suas emoções no Senhor. Salmos 31, 24 diz: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Sejam fortes e corajosos, vocês que esperam no Senhor. Eu tenho uma frase que eu falo sempre para o pastor: mais longe já estivemos. A gente está vivendo um momento de tanta pressão, meu Deus, muita pressão. Mas quando eu olho para as pressões do passado, eu falo, estava com a gente, está com a gente agora, vai estar no amanhã. Ou seja, mais longe a gente já esteve, então vamos caminhar, porque eu já sinto o cheiro da chuva, eu já vejo a movimentação dos anjos, eu já sinto a promessa bem perto. Você precisa sentir isso, porque se você sente, você não para. Sinta, está quase. Você já caminhou bastante até aqui. Mais longe você já esteve. Você está perto. Você está rumo à promessa. Você não precisa saber quando vai acontecer. Você só precisa ter a convicção de que vai acontecer. E de que você não está sozinho. Seja uma pessoa indesistível. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Deus não se agrada de quem retrocede. Deus não se agrada de quem tira a mão do arado. Continua. Você está sendo encorajado nessa noite. A promessa está perto. Você não pode desistir, porque o Senhor está com você. Não existe tentação que você não consiga resistir. É o Espírito Santo que te ajuda. Nele nós podemos todas as coisas. Sem Ele nada podemos fazer. Então fica firme, porque essa situação que é difícil para você não é difícil para o Senhor. O Senhor não me livrou, mas Ele passou comigo. E vieram tantas outras situações que Ele também não me livrou, mas que Ele esteve comigo. E assim será até o final da nossa vida. Não retroceda.
fica firme, não aperte o botão, olhe para o alto, em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada por nos encorajar. Obrigada por renovar o nosso espírito, Senhor. Obrigada por falar ao nosso coração de que tudo está sob o seu controle. De que essas vozes na nossa mente são mentirosas, são vozes que querem fazer a gente retroceder, a gente agir na necessidade, no momento, na pressão. Mas o Senhor é aquele que nos alerta, nos avisa, nos chama a responsabilidade de crermos e confiarmos no Senhor, de colocarmos a nossa fé em ação. Dizemos: eu creio, por isso eu ajo com fé. Eu não apenas falo que tenho fé, mas eu ajo com fé. Pai, todo processo tem começo, meio e fim. Obrigada por estar conosco sempre. Obrigada por nos ajudar. Obrigada por dar experiências para nós. Nós não sabemos do futuro, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe até o último dia de cada pessoa. O Senhor já escreveu tudo. O Senhor já determinou tudo. Então nós não precisamos nos preocupar. Nós só precisamos confiar que o Senhor está no controle das nossas vidas. Não existe tentação que não possamos suportar através do Teu Espírito Santo. Não há nada impossível para o Senhor. Nós só não podemos viver sem a Tua presença. Não se aparte nunca de nós, Senhor. Não aparte a Tua presença de nós. É a única coisa que nós precisamos. Porque todos os processos nós vamos passar confiando que eles chegarão ao fim. E nós sabemos que estaremos frente a frente com a promessa. E vamos desfrutar da missão, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para essa cidade, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Por isso eu te agradeço por essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.